Tráfico de credenciais, uma realidade que tem tirado o sono de muitos gestores. Os vazamentos de credenciais explodiram na Deep e na Dark Web. Mesmo que isso tenha sido talvez só um reflexo dessa pandemia, né? Ou seja, um pequeno respaldo da pandemia, algo que talvez o home office nos trouxe, né? Isso tem se mostrado uma prática que tem dado muito lucro para esses cybercriminosos. E é disso que o Safe Talks de hoje vai falar. Roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o André Pastro, especialista em segurança da informação, comediante nas horas vagas e, claro, o host que vos fala deste podcast. E para falar conosco sobre esse tema, eu tenho aqui conosco o nosso querido Bruno Tarasco, que é Sales Engineer da CyberArk. Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigadão, André. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Show de bola, um prazer para nós. Bruno, você é da onde? Fala um pouco da tua experiência profissional pra gente. Vamos lá. Eu comecei com 19 anos dentro da área de pré-vendas. Com 21 fui para Cybersecurity e desde os 21 tô aí, não posso revelar a idade, obviamente. Não, nunca serão. Tô aí trabalhando na área de Cybersecurity, passei por proteção de dados, eu passei por APTs e agora tô na parte de segurança de identidades, que vem muito a calhar com o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Maravilha, cara. E fala pra mim, cara, tráfico de credenciais é uma moda? É uma tendência de moda? É um business que tá rolando? Qual que é a tua visão em relação a tráfico de credenciais, assim, de uma forma bem generalista? Vamos lá. É um negócio que, querendo ou não, a gente sempre viu por aí, sempre aconteceu no mercado, mas agora tá profissionalizado, né? Então a gente fala que nem o crime se organiza e agora o tráfico de credenciais está se organizando também, né? Então a gente sempre via, por exemplo, o pessoal emprestando credencial um para o outro. Isso daí era uma prática que o pessoal que precisava ou queria ter alguma malícia naquilo ali começou a Brunão, a se responde ligar, esse né? e-mail para mim. Pega meu usuário e senha aqui, rapidinho. Exato. Ô, meu usuário não está funcionando. Me empresta a sua credencial rapidinho. Tá bloqueado meu credencial e tal. Não tô imprimindo. Exato. E a falta de controles em cima disso acabou potencializando esse problema, né? Cara, você acha que por conta da pandemia, né? Tem um velho ditado que diz, né? Cabeça vazia, casa do diabo. Você acha que por conta da pandemia as pessoas passaram a ter mais tempo para ficar pensando? Você acha que elas... Porque assim, coincidentemente, junto com a pandemia, teve uma explosão de busca e de comércio de credenciais. Você acha que as coisas tiveram alguma coisa a ver por causa de cabeça vazia, mentes brilhantes completamente paradas, ou você atribui a outros fatores essa explosão? Aí a gente tem diversos fatores, né, André? Por exemplo, quando todo mundo foi trabalhar de casa, a transformação digital dentro das empresas explodiu. Sim. E o pior disso tudo, sem uma estratégia. A estratégia foi, bota todo mundo para funcionar e do jeito mais rápido possível. Web e-mail, Exato, 80 exato. lá. Então, uma coisa que a gente bate muito a tecla hoje em dia é o seguinte: hoje você não tem mais perímetro. O que é seu perímetro? Credenciais. Então, se eu tenho um jeito de utilizar credenciais de algum funcionário, de algum serviço, qualquer coisa, é a melhor coisa do mundo. Porque antes da pandemia, antes do trabalho de casa estar tão difundido assim, você ainda tinha o enforcement de políticas sobre perímetro e tudo mais. E hoje, não existe mais isso. Quer dizer, o cara tá em casa, né? Exato. Ele tá de qualquer lugar. Ele pode fechar uma VPN e tudo mais, mas até mesmo fechar uma VPN, você depende de uma credencial. Sim. Não, isso é muito bacana, cara, porque eu vejo assim que tem uma tendência muito grande. Eu lembro que eu falava em 2018, 2019, né? Nos parece tão distante 2019, né, cara? Como ao mesmo tempo nos parece semana passada. Mas eu lembro que eu falava bastante sobre isso, cara. Eu falava assim, cara, você já pensou em ter uma arquitetura Zero Trust? Meu, o cara tá lá na China, o seu funcionário é seu funcionário, mas independente do dispositivo que ele tá conectado, se é um celular, se é um tablet, se é um notebook... Isso, assim, você acha que isso tem uma tendência? Você acha que esse negócio de Zero Trust vai colar? As pessoas diziam, não, tem a questão do perímetro. Vai ter o cara que tem acesso à impressora. Eu falei, tá, mas ele tá em casa. E chegou um ponto e hoje que eles são obrigados a aplicar o Zero Trust pra galera. Você acha que Zero Trust é suficiente para conter esse vazamento? O difícil, André, é assim, quando a gente fala sobre Zero Trust, a gente fala sobre um conceito e não sobre um guia prático do que fazer.
Então você pode ter o conceito de Zero Trust e falar o seguinte: Bruno, eu valido todos os endpoints que logam aqui. Tá bom, eu tô vendo todo mundo tá entrando e tô validando isso. Tá, e a credencial, o que você faz? Você utiliza múltiplo fator de autenticação, você faz análise comportamental daquela identidade, vê de que tipo de dispositivo tá vendo, vê geovelocidade, por exemplo, hora do dia que esse cara costuma acessar. Então são diversas coisas que a gente tem que fazer para validar uma credencial, validar o acesso e aí sim ter o Zero Trust. Eu acho que falta entendimento ainda de um padrão. O que realmente é Zero Trust, qual que é o standard disso, que controles que você deve colocar no caminho, e aí sim. Porque se não vira, como por exemplo, LGPD. LGPD, Tudo LGPD. Eu tô fazendo, Tô fazendo LGPD. tô fazendo LGPD. Mas que controles que você tá colocando? Tem um Google Drive aqui, uma LGPD. Opa. Pronto. Então eu acho que falta essa padronização dentro do mercado, de todo mundo entender o que é, o que você tem que ter de controles para você falar que você tá fazendo Zero Trust. Senão, uma prática ou outra, o cara fala assim, beleza, eu sou Zero Trust aqui dentro. Sou Zero Trust Advisor. Especialista em Zero Trust. Especialista em Zero Trust. Foi criado há 2 anos. Cara, by the way, assim, o que você entende como boas práticas? Porque eu sei que Zero Trust, cara, abrange uma gama relativamente grande, até na geovelocidade, para ver se o cara não tá fazendo, mudando POP, conectando em VPN de outros países, tá? O que você vê como as boas práticas? Qual seria o guia dentro da tua visão que as pessoas pudessem assim, quero começar a mexer com esse negócio de Zero Trust, minha empresa é relativamente pequena, sei lá, tenho 100 e poucos usuários aqui que estão remotos. Por onde esse cara começa? Vamos lá. O que eu posso falar de que eu tenho mais de vivência, né? Não vou ficar tacando pedra na janela dos outros, é o seguinte. Quando a gente está falando de identidades, a gente tem uma série de fatores que são humanos que a gente pode analisar. Então, se eu tiver uma maneira de fazer um múltiplo fator de autenticação, que eu consiga aí validar o quem que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei. Boa. Não, repete. Repete. Na lente da verdade. Na lente da verdade. Quem a pessoa é, quem é, o que ela tem e o que ela sabe. Né? Então, quem ela é pode ser alguma coisa que ela possui. Então, por exemplo, cara, um dos métodos mais efetivos de autenticar, mais seguros, é com o YubiKey. Para quem não sabe, é aquele pendrivezinho, um donglezinho. Então, por exemplo, múltiplo fator de autenticação via push no celular. Ele faz a validação de alguma coisa que você tem, porque é o celular que está recebendo. Tá? Ele faz uma validação da pessoa, por ela estar apertando aquilo ali. Mas você pode apertar isso daqui para outra pessoa. Sim. Então, se eu vendo a minha credencial, o cara me fala assim, olha, eu vou usar a sua credencial aqui agora, aperta aí para confirmar o múltiplo fator de autenticação. Com o YubiKey, é um pouco mais complicado, porque aquele dispositivo precisa estar na máquina de quem está acessando. Então, você junta 2 fatores num só, que é o que você tem e o que você sabe, basicamente, né? Porque é a credencial junto com o dispositivo que você está acessando. Então, você elimina alguns riscos nisso daí. Tá? Se eu tenho múltiplos fatores de autenticação, já me ajuda muito. Mesmo tendo simplesmente um token ou eu tendo um push, já é alguma coisa. Tá? E aí a gente parte um pouquinho mais para entender de que países que esse usuário acessa, que tipo de dispositivos que ele utiliza para acessar a sua rede, qual que é o comportamento dele dos dias que ele acessa. Então, criar uma base de conhecimento e entender que tipo de informação e sistemas que seu usuário pode acessar, baseado de onde ele está ou que tipo de dispositivo que ele está utilizando, é Zero Trust. Por quê? O cara não pode acessar 100% da minha rede 100% do tempo. Ele pode acessar durante os dias de trabalho, a partir da casa dele, por exemplo. Então, posso fazer geofencing. Boa. Tá? Então, você tem diversos métodos para restringir de onde vem esse acesso, quando esse acesso vem e a que tipo de informações que ele tem acesso. Um exemplo prático disso, a CyberArk tem suas próprias soluções e a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu tiver num laptop da CyberArk, se eu estiver utilizando o meu sistema com o meu múltiplo fator de autenticação, eu tenho acesso aos meus sistemas. Eu fui para o lado, estou utilizando minha máquina pessoal aqui e preciso de uma informação, preciso acessar alguma coisa. Eu não consigo acessar nenhum dado de cliente se eu não tiver num dispositivo CyberArk. Boa. Faz todo sentido, né? Então, aí você tem
princípio de Zero Trust. Cara, isso é muito bacana. Isso é muito bacana e já ajuda muita gente. Agora, cara, você que é um cara da área de projetos e tem muitos anos na área de projetos, a gente tava até conversando aqui no off, né? Um pouquinho antes No making off aqui. No making off da alegria aqui. E, cara, quando você começou a fazer alguns projetos mais robustos, né? Quando eu falo robustos, de grande quantidade de credenciais, lá por 2010, né? Sem contar a idade que não vale. Essa credencial nunca saberão. Nunca saberão. Essa daí não. Cara, as pessoas não tinham essa visão de credencial, não tinham essa visão de identidade. Hoje, cara, muitos anos depois aí, cara, tantos anos depois, você acha que as pessoas passaram a ter um pouquinho mais de responsabilidade ou de ter visão? Por que eu pergunto isso? Porque você atua com projetos há muitos anos, cara. E você já pegou um projeto extremamente desafiador no sentido de que ele sabe o que ele precisa, mas ele não acredita que ele precisa disso? É uma briga constante isso, André, pelo seguinte: às vezes o próprio CISO tem a consciência de que ele precisa, tá mapeado dentro dos riscos, mas aí o board executivo não entende isso como um risco palpável para eles. Aí adivinha o que tem que acontecer? Pepino. Um incidente. Então isso tá mapeado, foi apresentado o problema pro board. O board assumiu o risco. Falou assim, a gente nunca teve isso daqui antes. Tipo assim, né? Eu nunca bati o carro, pra que eu vou fazer seguro? Time que tá ganhando, não se mexe. Eu tenho seguro pra não usar. Exatamente. Então não vou comprar. Ou senão, aquelas empresas que falam assim, né? Você sabe quantas cadeiras que eu consigo produzir com isso daí que você tá me pedindo, teu lucro? Cara, segurança da informação, querendo ou não é um investimento que você faz para ter retorno imediato financeiro, que você vai reportar na B3, por exemplo. A gente investiu tanto em segurança e vai ter tanto de retorno agora. É resiliência do seu negócio. E muitas vezes não é tão perceptível, não é tão tangível a resiliência que você ganha baseado no tanto que você investe em segurança. Isso acaba sendo um grande desafio que a gente vê no dia a dia. Eu imagino, né, cara? São tantos anos aí encontrando esses desafios, cara. Agora, assim, você acha que essas credenciais, elas têm explodido de forma inocente? Ou tem um pouco de cada lado? Você acha que tem meia-culpa de quem vaza a credencial? Qual a tua visão em relação a isso? Cara, tem de tudo, né? A gente viu, por exemplo, o caso da Uber, se não me engano, ano passado ou retrasado, um desenvolvedor sem querer subiu uma parte do código no GitHub e lá tinham chaves API lá dentro. Isso, querendo ou não, uma credencial sistêmica, e conseguiram acessar os sistemas da Uber baseado nessas credenciais que foram vazadas sem querer. Então tem muito disso. Agora, que nem a gente comentou lá no começo desse foco de vazamento de credenciais, você tem pessoas maliciosas recrutando funcionários que não estão contentes com a empresa, querem sabotar, fazer alguma coisa, e essas pessoas acabam vendendo as suas credenciais para esses grupos. Mas isso não tem no Brasil, né? Você acha assim que realmente tem um business por trás disso, cara? As pessoas comprando credenciais, acessos? Vamos voltar para a cadeia de ataque, por exemplo. Dentro da Cyber Kill Chain. Você tem a parte ali de reconhecimento, exploração inicial, até o acesso inicial onde você ganha o foothold dentro da empresa. O maior tempo que se gasta hoje em dia é nessa fase inicial, porque você precisa documentar tudo que tem da empresa, tudo que você acha, catalogar tudo e entender como funciona o perímetro que você está acessando da empresa. Quando você tem uma credencial, você já está lá dentro. Boa. Todo esse trabalho que você tinha antes de entender o que é essa empresa, por exemplo, buscar vazamentos de credencial, era um dos primeiros estágios que você fazia de reconhecimento. Você faz um OSINT para ver se teve vazamento, tentar fazer um password spray para ver se a credencial ainda é válida. Ali você está com uma credencial quente na mão, o tempo que você economizou do seu time, por exemplo, falando de organizações, você economizou um tempo lascado. E talvez você tenha até uma credencial privilegiada que já cumpra com o seu objetivo. Se for espionagem ou até mesmo se for só para ameaçar a empresa. Você, quando compra uma credencial... Sequestro de credencial. Exato. Quando você compra uma credencial ali, você paga para alguém, o grupo que está fazendo esse ataque ganha um tempo enorme e ganha massividade nesse ataque. Né? Não, eu acho isso muito bacana, cara, porque muitas vezes, às vezes eu falo com os clientes, né? Já aconteceu da gente fazer um teste de levantamento, assim, de um Digital Risk Protection lá no cliente, e a gente acha, assim, cara, uma paulada de credencial. E aí é chato, porque às vezes eu tô fazendo um projeto com fulano de tal,
e a credencial vazada é a dele, cara. Aí eu tenho que pegar meu celular particular, ligar pro cara, falar: ô, meu amigo, tudo bem? Cara, olha só, em off aqui entre a Bovans, entre nós dois aqui, cara, olha só, a gente fez um levantamento, eu achei a tua credencial aqui no RDP Fórum, né, cara? E às vezes eu tô falando de um banco, né, cara, assim. Um banco pequeno, obviamente que não citarei nomes, para não expor ninguém, mas eu já achei a credencial vazada. E aí você faz um spray, você vê que o negócio tá vivo. Aí você pergunta pro cara: mas meu, aonde que você colocou isso? O cara fala assim: em nenhum lugar. Mas cara, então como alguém sabe? Alguém de TI vazou a tua credencial? Porque até onde eu sei, o cara de TI ele não sabe a tua credencial. Ele sabe o teu usuário. Uhum. Que não compõe a credencial. Você precisa de usuário e senha para ter uma credencial. Precisa de mais Não coisas. É só uma informação. Não é só uma informação, é uma série delas, né, cara? Então, nessa eu quero te fazer uma pergunta bem capciosa, cara. Qual que é o caminho que você acha que esses cybercriminosos, eu vou intitulá-los dessa maneira, né, cara? Qual que é o caminho que esses caras seguem para roubar uma credencial? Vamos lá. São diversas oportunidades que eles têm aí. Primeira que eu comentei, a mais fácil, né? A gente já viu até mesmo o grupo do Lapsus postando dentro das suas redes sociais, dentro dos seus... Vaga, contrata-se. Exatamente. Ele falando lá assim, ó, se você trabalha para a empresa XYZ, obviamente não vou falar o nome da empresa, a gente tem um trabalho para você. Eu quero comprar a sua credencial. Então você começa a imaginar que isso tá virando um modelo de negócio deles. É muito mais fácil dele comprar uma credencial e fazer o que ele quer. Ele ganha até escala nisso, né? Então, outra coisa, por exemplo, às vezes a gente acaba esquecendo disso. Credencial salva dentro de browser. Isso daí já tem sem tool cofre pronta de senha, para isso. sem nada. Exato. E aí, falando de cofre de senhas, você chegou num ponto bem interessante. Boa. Muitas vezes a gente acaba vendo essas credenciais vivas, são credenciais que estavam atrelados a serviços, a empresa não tem um mapeamento de onde que essa credencial está sendo utilizada, e o que eu não consigo fazer com ela? Eu não consigo rotacionar. Eu não consigo trocar essa credencial porque eu não sei onde que ela está amarrada e o que eu vou parar dentro da empresa. Então essa parte de gestão... que o cara chamou, o cara fez um sistema lá, uma adaptação, uma API, e você muda a senha, a API para de responder. Você fala: meu Deus. Exato. E aí você chegou em mais um outro problema. Meu Deus. Desenvolvimento. Por que eles têm credencial na mão de serviços? Se eu posso integrar isso daí dentro da pipeline. Boa. Entendeu? Então você acaba vendo, a gente começou, tem o pessoal da Argentina, eles falam, né? Tem a expressão que você puxou um fio, saiu um urso. Sim, sim. Então, você viu que a gente puxou um fiozinho aqui e o problema é muito maior. É muito maior, é muito abrangente. Então, você tem aí serviços que estão utilizando credenciais que você não sabe para onde que elas estão mapeadas, aonde estão salvadas essas credenciais, e qual que é a extensão do dano disso? Quando foi trocado isso? Você tem desenvolvedores que têm acesso a diversos sistemas, você cria ilhas de configuração, porque hoje, dentro da prática de DevOps, você tem lá vaults separados para os desenvolvedores. Information Security não tem acesso a essas informações, não tem visibilidade sobre isso. Então, assim, as empresas estão nadando em credenciais, muitas vezes privilegiadas, e não estão vendo. Cara, eu já vi bastante disso. Inclusive, assim, eu vejo muita gente que vem me perguntando: cara, como é que tá a questão de DevSecOps? Eu falo assim: não, você que tem que me dizer, né? Você que tem que me dizer, porque, assim, é um universo extremamente vasto. É eu começar a desenvolver pensando de forma segura e principalmente na questão de credenciais. Aí você começa a levantar a infraestrutura do cliente. Cara, como é que tá a tua área de desenvolvimento? Então vamos lá. Eu tenho separado aqui o Dev, o QA e o PRD, né? O Quality Assurance e o Produção. Show. Aí você vai ver, cara, tá tudo no mesmo storage. As mesmas credenciais. As mesmas credenciais, porque o desenvolvedor, ele desenvolve. Aí ele testa onde? No ambiente de teste. Que tá dentro do mesmo ambiente do produção e etc. Cara, qual que é o risco? Só muda IP. E aí salvo, lá. Salvo algumas experiências. Cara, você já topou com algum projeto desafiador desse aspecto? Já. Muitas vezes. Puta, conta esse case, que esses eu adoro, meu. A gente tá vendo até um negócio cultural, né?
desenvolvedor. As empresas precisam muito do desenvolvedor tem muita oferta, então eles meio que acabam ditando qual que é o ritmo que eles querem trabalhar. Porque se ele decidir que hoje eu não quiser mais trabalhar aqui nessa empresa, tem mais 5 mil empresas querendo me contratar aqui. E até fora do Brasil pagando em dólar. Exatamente. Então por que eu vou trabalhar aqui de uma maneira que eu não quero? Então você começa a impor mais restrições na maneira como ele trabalha, até por conta de segurança, e vem a insatisfação. Então eles querem trabalhar daquele jeito ali. A gente teve um grande desafio dentro de um cliente para conseguir conscientizar que, além de segurança, eles teriam uma melhor funcionalidade, uma melhor fluência no trabalho deles, integrando as credenciais dentro do pipeline. Porque imagina hoje, você tem EKS, AKS, Puppet, Kubernetes, Jenkins. 1 milhão de coisas. Tudo isso, Ansible, Tower. Então você tem todas as suas credenciais espalhadas dentro de todos esses repositórios. Você não sabe mais o que é credencial válida. Você tem que ficar tendo o controle dessas credenciais. Se você não centraliza isso, se você não tem uma gerência de como rotacionar, por exemplo, essas credenciais para manter elas seguras, para que você tenha um acesso mais fácil, você acaba caindo num operacional muito complicado, né? Você acaba espalhando tudo isso daí e gerando silos de configuração. Então a gente teve um trabalho muito forte de conseguir conscientizar a equipe de desenvolvimento que aquela prática para eles, além de segura, é mais fácil, mas foi ferrenho, porque mudar o dia a dia de alguma pessoa, do que ela está fazendo, impactando o dia a dia dela, é complicado. Teoricamente impactando a velocidade com que ela produz e te entrega, né? Exatamente. E querendo ou não, o primeiro papo que você vai ter com o desenvolvedor é ele falar assim, cara, mas eu tenho que entregar os meus projetos de hoje, eu tenho que fazer as minhas entregas. Eu tenho que esperar alguém aprovar meu acesso para liberar. Exatamente. Então, aí que vem, né? Você ter segurança, mas você ter segurança com funcionalidade. Então, voltando, o desafio nosso foi realmente conseguir conscientizar eles que eles podem trabalhar de uma maneira mais segura e de uma maneira mais fácil. Só que isso aí foi muito tempo de discussão, né? Cara, eu imagino. Eu acho que as piores batalhas que a gente trava dentro de segurança é realmente para conscientizar as pessoas e elas entenderem que aquele método de trabalho é mais apropriado, é melhor para ela e é melhor para a empresa. Não adianta você querer mudar e falar assim, mas desse jeito aqui é o jeito que funciona. Tá bom, só que se a empresa vazar, tiver um vazamento dessas informações, a empresa fechar, você não tem mais trabalho. Porque o que eles esquecem é que o ransomware nada mais é que uma criptografia, óbvio, mas ela só acontece por exfiltração de dados. E só acontece exfiltração de dados porque você teve dados vazados. Quais dados? As credenciais, credencial de acesso. Cara, já aconteceu N vezes, eu sempre bato nessa tecla. Eu já fiz um podcast disso, falei com a Lê sobre isso e eu repito, cara, você chega numa rede, conversa com o cara, fala assim, você já alterou a senha do Kerberos? O cara, Kerberos? Mas ele tem senha? Eu falo, meu Deus. Olha o risco do cara tomar um golden ticket no Kerberos, cara, que é pior. Não, mas do meu admin é @XPTO, XYZ, exclamação, 2 estrelinhas, um leão dourado, pintado. Cara, e ali do lado você tem você tem algo que você tá deixando senha padrão, né, cara? Você acha que falta ainda pra gente, Bruno, que a galera tenha mais consciência, cara, que eles passem a pensar de forma segura? Ou você acha que isso é algo que é orgânico, que a gente tem que forçar ou vai com o tempo? Um pouco dos dois, né? Eu acho que você força um lado e acaba melhorando todo o ecossistema e todo mundo entendendo. O famoso, odeio essa expressão quando falaram no começo, né? A imunidade de rebanho. Boa! Que delícia. É horrível isso, né? Mas acaba acontecendo, né? Uma empresa acaba gerando uma maturidade maior de segurança, as pessoas que trabalham ali acabam conscientizando as outras pessoas e tudo mais. E você comentou agora sobre essa parte de ransomware, tem uma coisa que é engraçada e remete ao Zero Trust. Por que um processo novo dentro da sua empresa, que não está catalogado ali dentro, tem acesso a alterar arquivos dentro da sua empresa? Rapaz, não... Fala na lente da verdade essa. Fala na lente da verdade essa. Por que um processo que não está catalogado dentro da sua empresa, de um executável que foi baixado da internet, algum processo que executou a partir de um navegador, tem acesso a alterar arquivos dentro da sua empresa? Meu pai. E isso é uma coisa interessante de analisar. A gente tem produtos para isso, mas Sim. Não é o foco, mas é uma abordagem interessante. Então, muitas vezes as empresas acabam utilizando aquelas
soluções mirabolantes são efetivas. Sim. Mas é tão recursion intensive, ou seja, utiliza tantos recursos para analisar aquilo ali, é matar uma mosca com uma bala de canhão. Então tem heurística, sandboxing, liga com threat intelligence, quando na verdade o que você precisa é restringir modificação o acesso à de arquivos credencial. O básico. Exato. O básico bem feito funciona e te leva para um lugar Exato. muito mais seguro. Falando de ransomware básico, por exemplo, ele precisa de 3 coisas básicas. Falando Bem beabá, superficial. modificar arquivo em disco. Ele vai criptografar os arquivos daquela máquina. 2. Criptografou, ele vai se comunicar com a C2 para avisar. Ó, tá aqui a chave que eu utilizei, cadastra aí. 3. Eu vou fazer movimentação lateral para aumentar o dano aqui dentro. Beleza? Vamos tomar isso como uma base. Por que seus processos podem fazer essas 3 ações? Sendo que é um processo que não está homologado dentro da sua empresa, não é um processo que você conhece, o usuário que está executando isso não é um usuário privilegiado, tudo isso. Então, às vezes, falta essa conscientização que você pode resolver um problema de uma maneira muito mais fácil. E, às vezes, mais barato. Geralmente mais barato. Então, isso também tem a ver com Zero Trust. Não é simplesmente o acesso à rede como um todo, mas, às vezes, alguns detalhes importantes estão aí. Base do LSAS local. Porque que todo o processo tem acesso a isso. Rapaz, eu quero que essas perguntas ecoem pelo universo da internet. Porque se fosse deixar aqui, a gente ia ficar mais de 2 horas só tocando esse assunto e é assunto que não acaba mais. Não acaba. Porque realmente o básico bem feito, como eu acabei de falar, ele te leva para um lugar muito mais seguro. Cara, Bruno, queria imensamente agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo papo. Cara, foi ótimo, foi extremamente esclarecedor. Tem algum recado que você queria deixar pra gente, cara? Cara, eu acho que pensar no que as pessoas fazem com as suas credenciais, aonde elas estão e todo mundo, pelo amor de Deus, ative múltiplo fator de autenticação em todas as suas contas. MFA, gente. By the way, MFA. Você quer deixar suas redes sociais, Bruno? Meu é bem fácil. Bruno Tarasco só tem um no mundo inteiro. Então, Bruno ponto ou tudo junto? Bruno. O meu é tudo junto. Tudo junto. Bruno Pode me seguir lá no Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube. Faz tempo que eu não posto, mas eu normalmente focava em pessoas que estão querendo entrar para a área de segurança. Show. Então eu já fiz mentoria com o pessoal, foi bem interessante. Qual que é o nome do canal? Bruno Tarasco. Bruno Tarasco. Tá fácil, gente. Mais fácil. Bruno Tarasco no Google vem tudo. O nosso querido. Tem receita de ravioli também no canal. Tem de tudo. Mas que coisa. Bruno, maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Sempre que você precisar, estou aí à disposição. Maravilha, gente. Agradeço a presença de todos. Até o próximo episódio. Fui! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.